Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, todo mundo em paz, na graça de Deus. Hoje nós vamos conhecer a trajetória sobre a morte de Moisés. Nós vamos ler um texto aqui no versículo, que está na Epístola de São Judas, versículo de 8 a 10. O resto da história vai estar no capítulo 34 de Deuteronômio, de 1 a 12. Tá? Vocês leiam o texto lá completo para vocês entenderem o que eu vou explicar aqui. Tá, beleza? Então aqui diz pelo seguinte, aqui fala sobre as blasfêmias. Né? Ora, estes agem do mesmo modo nas suas alucinações, compusca a carne, e desprezam a autoridade e injuriam a glória. E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: o Senhor repreenda. Mas estes injuriam o que não conhecem. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente, como os animais racionais, só servem para prendê-los. Bom, lá no último capítulo, que é o capítulo 34 de Deuteronômio, versículo de 1 a 12, vocês podem ver lá. Deus pega Moisés, leva lá para o monte, mostra todas as terras, né, que ia ser dada ao povo de Israel, né, e depois lá Moisés morre, lá no vale de Moabe, e Deus sepulta ele lá. Tá? E depois Josué, como já tinha sido ordenado por Moisés, Moisés tinha colocado as mãos sobre ele e tinha dado ele poder para ele assumir o povo de Israel, né, por ordem de Deus. Então Moisés é sepultado por Deus, depois Deus manda buscar Moisés. Manda o arcanjo Miguel buscar Moisés. Veja como isso é sério. Naquele tempo, todo mundo que morria, o diabo impedia de entrar no céu. Então, certamente o diabo não queria que o corpo de Moisés fosse levado. E Deus manda Miguel buscar, e lá tem essa disputa. Mas o arcanjo Miguel não se atreveu de pronunciar uma sentença contra o Satanás. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Então, dá para ver que isso é muito sério. Tá? Por que nós vemos Moisés lá na transfiguração junto com Elias, lá quando Jesus leva os apóstolos para assistir junto com ele? Porque Moisés, ele foi levado para o céu. Ele foi levado. Tá? Deus manda buscar ele. E o arcanjo Miguel, vem e busca. Disputa com Satanás o corpo de Moisés. Bom, quando a gente vê, isso é muito sério, porque o arcanjo poderia ter expulsado o maligno de lá e falado um bocado de coisa. Não. Ele não se atreveu. Então aqui nesse texto de Judas, aqui, de São Judas, o que explica aqui? Sobre as pessoas blasfemadores. Quem são esses blasfemadores que explica aqui? Os falsos profetas. Tá? E aqui disse que eles não acreditam nas coisas de Deus, né?
aqui, ó, mas estes injuriam o que não conhecem. Tá? Então, por eles não conhecer a Sagrada Escritura, não entende, não entra na mente deles, o que é que você vê hoje? Pastores expulsando demônio da igreja. Tudo mentira. Tá? Tudo mentira, tudo uma farsa. O demônio é muito mais sério do que possa imaginar. Ai de uma pessoa que cair nas garras dele. Não sai fácil. Lembra que os apóstolos quis expulsar demônio lá e teve tipo de demônio que eles não conseguiram expulsar. E Jesus disse que aquele só poderia ser expulso através de jejum e oração. Nem os apóstolos não estavam preparados para expulsar eles. Então por aí vocês veem como é a farsa da evangelização hoje. Tá? O que é de gente com a Bíblia Sagrada na mão, interpretando tudo errado. Tudo errado. Essa expulsação de demônio da igreja, que vocês escutam por aí nas televisão, né? Tem todo tipo de pregação a respeito disso. Tudo farsa. Para conquistar os fiéis. Tá? Para dizer que tem poder. Mas na verdade não conhece nada, como está escrito aqui. Ó. Não conhece, não, porque conhece só fisicamente as coisas terrenas. Tá? Como os animais, os raciocínios é a mesma coisa, mas das coisas espirituais não conhece nada, tá? Ou seja, não estão sabendo usar isso aqui, ó. Porque quem acredita na Bíblia não despreza a igreja de Cristo, porque isso aqui foi feito para a igreja de Jesus, tá? Isso aqui é para ensinar os cristãos a seguir Jesus Cristo na igreja que ele deixou. Tá? Então, voltando lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 34, vocês veem que Josué, ele para assumir o povo de Israel, ele teve que ser ordenado. Tá? E assim vem esse povo de Deus, como eu já preguei em outros textos, todos os que representam esse povo de Deus têm que ter essa ordenação. Então vem passando de mão em mão. Isso começa lá de Moisés. Começa de Moisés para Josué. E todo o povo que ia assumir a liderança do povo de Israel tinha que ser ordenado pelo profeta, ungido pelo profeta. O profeta impõe as mãos sobre aquela pessoa e escolhe para assumir o povo de Israel. Isso acontece com todos os reis que estavam diante desse povo de Israel. Todos eles foram ungidos. Uns obedeceu, outros não. Mas todos eles passaram por esse tipo de ordenação. Tá? E com o Novo Testamento prossegue a mesma coisa. Pedro, ordenado pelo próprio Cristo, para assumir a liderança desse povo cristão, e vem passando essa ordenação de um para o outro, até chegar hoje que é 266 pessoas que já se passaram sendo Papa nessa igreja. Tá? Então não tem outro caminho, viu gente? É só ilusão na cabeça do povo. E quando você vai prestar assunto, a verdade está aqui, ó, tudo aqui dentro. Falta a pessoa abrir os ouvidos e o coração para escutar e obedecer o que está aqui dentro. Tá? Então, ó, vamos ter muito cuidado quando pronunciar o nome do encardido. Eu sempre digo, se a pessoa bem souber, não pronuncia o nome do encardido. Tá? Porque é coisa seríssima, como eu mostrei para vocês aqui, nessa leitura do livro de São Judas. Tá? Vocês podem ler de novo para vocês entenderem melhor. Tá? De 8 a 10. Viu? São Judas, ele não tem capítulo, ele é só um capítulo só. Tá? É de 8 a 10. Então, lá no Deuteronômio, é capítulo 34, versículo de 1 a 12. Tá? Vocês leiam direitinho para vocês entenderem essa trajetória que eu estou querendo mostrar para vocês a respeito de Moisés. Moisés foi um homem tremendamente abençoado por Deus.
tá? Então, a morte não teve o poder sobre Moisés, tá? Porque Deus manda buscar. E Deus é que sepulta o corpo e manda o anjo pegar, tá? E quando o anjo vai buscar, encontra lá com o maligno do lado, sem querer deixar levar. Isso é coisa seríssima, tá, gente? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu quero pedir a vocês, me ajude a divulgar esse evangelho, a palavra de Deus. Vamos passar para as pessoas, para os amigos, parentes, pessoas que não tá participando desse canal, que se inscreva, ative o sininho, seja membro do canal, e assim você está me ajudando a levar a palavra de Deus às pessoas que precisam saber, tá bom? Deus abençoe a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço.